Bom dia, pessoal. Na segunda-feira nós não tivemos aula porque foi a nossa recuperação. Infelizmente, nem todos os alunos que necessitavam da recuperação a cumpriram. Então, desde já eu aviso que nós vamos colocar a nota referente à ausência, de quem não fez. E agora a gente segue com os conteúdos. Na verdade, esse é o conteúdo do nosso segundo bimestre, tá? A arte e o sagrado. No livro de vocês, ele é referente ao capítulo 2. E a gente vai trabalhar um pouquinho nessa aula. Então, de início, nós temos uma imagem referente a essa arte e esse sagrado, que se refere à nossa primeira unidade, ou melhor, o nosso início desse segundo capítulo. Observe as esculturas na imagem ao lado. Quais elementos dela permitem reconhecer as figuras retratadas? Então, nós podemos, por exemplo, reconhecer que nessa imagem nós temos apenas mulheres e todas elas são imagens, ou melhor, são mulheres identificadas assim pela vestimenta. Você imagina, observa aí que são vestidos, daí a gente entende que são mulheres. E também pelos cabelos, todas têm cabelos grandes, que também podem ser interpretados, por exemplo, como véus, poderia ser, já que nós estamos relacionando aí ao sagrado. Também poderiam ser usados em diferentes tipos também de cerimônias religiosas, esses véus. Então, é mais ou menos isso que a gente consegue, pelo menos que eu consigo visualizar ao olhar essa imagem. Segunda, do seu ponto de vista, o que há de religioso e de sagrado nesta obra? Justifique sua resposta. Então, na primeira questão, nós já tínhamos comentado sobre o possível véu. Uma outra situação que eu observo que poderia ser relacionada ao religioso são as mãos unidas. Então, todas elas têm as mãos unidas, como se fosse aí realizando uma oração. É a ideia que eu tenho ao observar, Mas também nós observamos aqui a ausência de simbologias de uma única crença. Então, você não sabe aqui se eles têm crença aqui em que eles creem, Você não sabe a religião, só percebemos uma religiosidade, mas não a religião em que possivelmente elas estão retratando. E é porque o nome dessa obra são santas, tá? Mas mesmo assim, não é possível identificar se são santas ou se são mulheres comuns em um monumento de adoração. Mas, de todo modo, a postura dessas figuras, elas indicam uma presença sagrada. Essas mãos unidas, o cabelo que dá a ideia de que é um véu. Terceira, em quais religiões é possível encontrar posturas iguais ou similares a essa das figuras em momentos de devoção? Então, por exemplo, ele pergunta em quais religiões. Eu não conheço todas as religiões. Eu conheço aquela que eu vivencio, que é a religião católica. E nós temos o costume de, quando vamos fazer nossas orações, nossas rezas, se prostrar de joelho e unir realmente as mãos para fazer nessas nossas orações. Mas aí fica uma reflexão para vocês. Na religião que vocês participam, existe alguma situação similar nesses momentos a essas figuras em momentos de devoção? Quando vocês estão realizando as orações, realizando as rezas, os pedidos, é desta forma que vocês também o fazem? Fica aqui uma reflexão para vocês. E a relação entre a arte e o sagrado, ela remonta às primeiras manifestações culturais de que se tem notícia e tem acompanhado a história da arte ao longo dos séculos. Se retomarmos as pinturas e gravuras rupestres,
do período pré-histórico, encontradas em grutas e cavernas em diferentes regiões do mundo, veremos que uma de suas funções, atribuídas por arqueólogos, além de caráter ritualístico, o sagrado ele pode ser entendido em um sentido amplo, como aquilo que tem um valor especial para uma pessoa ou para um grupo social, algo que merece ser preservado, respeitado, cuidado. Dentro da concepção do sagrado, a religiosidade é uma das manifestações mais comuns. Ela será abordada neste capítulo, que tem como base a história da arte barroca, pelo modo como se revela em representações ou objetos artísticos. Então, quando eu leio essa frase, esse capítulo, na verdade, parágrafo, pronto. Quando eu leio o parágrafo que diz que o sentido de sagrado ele pode ser algo amplo, como um valor, como aquilo que tem um valor especial para uma pessoa, para um grupo, eu lembro quando os meninos estão fazendo brincadeiras com os colegas e alguém faz uma brincadeira utilizando o nome da mãe. Então alguém sempre diz: "Ei, a minha mãe não, a minha mãe é sagrado". Então tem tudo a ver com esse parágrafo, tá? O sagrado para nós, ele tem um sentido mais amplo. Ele também é aquilo que a gente respeita, é aquilo que a gente guarda, que você não quer expor. Também tem esse sentido. Então, neste capítulo, nós vamos apresentar algumas relações entre as artes visuais e a imaterialidade, na verdade, dá continuidade ao capítulo anterior. Devido a essas particularidades, por exemplo, dessa linguagem artística, a materialidade e a imaterialidade, elas estão integradas nos exemplos apresentados. Nós também estudaremos alguns objetos, esculturas, pinturas e instalações, obras de arte, materiais cuja temática ou motivação são para nossa construção e que são de ordem imaterial. Por exemplo, a forma, o conteúdo, a técnica e o conceito, elas estão aliadas nas produções tradicionais ou contemporâneas desta linguagem. Embora muitos exemplos apresentados neste capítulo, eles se relacionam com o universo religioso. Não necessariamente ele se trata de um estudo sobre a religiosidade, visto que o conceito de sagrado pode ser muito mais amplo. O sagrado ele pode se manifestar, por exemplo, por meio de rituais de agradecimento, de relações pessoais com a espiritualidade. Por exemplo, como seria a espiritualidade? Poderia ser momentos de meditação, poderia ser uma mentalização ou uma oração. E também do valor atribuído a alguns objetos, locais ou situações. Então, o que a gente precisa ficar bem claro para cada um? A opção religiosa de cada um não é o nosso foco de estudo aqui, tá? Nós temos o livre-arbítrio para escolher que religião nós queremos seguir. E não é isso que a unidade está impondo para nós, tá? Que fique bem claro. Ninguém está dizendo para você seguir a religião A ou você seguir a religião B. Nem o livro não está instruindo isso. Nós estamos falando de religiosidade e não de religião, tá? Então é bom para que a gente possa trabalhar aí o respeito às múltiplas religiões. O nosso país ele é um país muito rico e nós temos aí infinitas religiões. Esse foi até, se você parar para pensar um pouquinho, ele foi um dos temas do Enem, eu acho que há uns 2 ou 3 anos. O tema da redação era a intolerância religiosa, porque ultimamente as pessoas não sabem respeitar o outro, muito menos a sua opção religiosa. Então eles querem impor que só a sua religião é a correta e isso está completamente errado. Todos nós seguimos a um só Deus e cabe a cada um de nós decidir, escolher que religião quer seguir, sobretudo porque eu acabei de mencionar, nós trabalhamos, ou melhor, nós vivenciamos uma fé que é no mesmo Deus.
Então, para refletir, nós temos, primeiro, o que é sagrado para vocês? Eu tenho as coisas que, para mim, eu considero ser sagrado. E para vocês, o que é sagrado? Segundo, como o sagrado está presente ou se manifesta em sua vida? Então, dependendo do que é sagrado, você tem várias maneiras de como esse sagrado se manifesta na sua vida. E ele se manifesta de diferentes formas, né? E cabe a cada um conseguir abrir uma janelinha aí no seu coração e conseguir visualizar como que esse sagrado se manifesta na nossa vida. Então, essas duas perguntinhas são apenas para vocês refletirem, tá? Elas não são uma tarefa, só para vocês lerem, mentalizarem qual seria aí a resposta de vocês para elas. Meu muito obrigada e até a nossa próxima aula.